Bom dia, Caio. Queria também cumprimentar a bancada, né? E Chico Reis, José Gomes e todos os ouvintes aqui dessa rádio. Deixa eu mandar um abraço também para falar em ouvintes, onde a gente começar a nossa conversa. Ih, rapaz, a live caiu, foi? Já voltou? Caiu, voltou. Bom, daqui a pouco a gente lê os comentários então. Dr. Fagner, tema importante, lei de licitações. Aliás, a lei de licitações, que é lá dos anos 90, né, início dos anos 90, se eu não me engano, aprovada pelo governo Collor, que até então, né, regia aí os contratos públicos, sempre foi criticado pela sua burocracia, pela sua morosidade, tanto que na Copa do Mundo aqui do Brasil foi aprovado um regime diferenciado de contratação com as empresas para poder entregar em tempo hábil pelo menos os estádios, né, para ter a Copa. Então a gente tem essa notícia aí de mudanças na lei de licitações. O que é que muda, doutor Fagner? E se muda para melhor ou para pior? É que o povo quer saber. Bom dia. Bom dia, Caio. Satisfação estar na casa novamente. A lei 14133, né? Que foi exatamente publicada, por incrível que pareça, no dia 1º de abril, mas estamos com muita seriedade, diga-se de passagem. É uma lei bastante importante porque ela muda todo o sistema de licitações e de contratação, né? E essa lei, ela tem alguns aspectos já que chamam a atenção da sua própria publicação. Por quê? A vigência é imediata, né? Porém, ela implementa um sistema aí de vacância com relação à revogação das outras leis, né? Tu mencionaste aí a 8666, que é de 93, Caio, mais precisamente, e automaticamente o que acontece? Existe a lei, depois surgiu a lei, né, do RDC, do regime diferenciado de contratação, que já até faço comentários sobre esse regime diferenciado, que é a 12462, e a lei 10.520, que é exatamente a lei do pregão, tá? Então, o que acontece com a edição da nova lei de licitação? Essa nova lei, ela não revoga de imediato as demais. Então, o que acontece? Da sua publicação até os 2 anos subsequentes, vai coexistir a nova lei com os instrumentos normativos anteriores. Com isso, não quer dizer que os gestores podem fazer exatamente aquela salada de frutas, ou seja, misturar o dispositivo de uma lei com outra, não. Por exemplo, se vai ser publicado um edital de uma nova licitação, nesse edital já deve conter, se ele vai fazer a opção pela 86, nova lei 14133. Ou uma ou outra. Então ou uma ou outra. Ele não pode misturar dispositivos, né? Isso até esses 2 anos. Ou seja, após 2 anos, apenas vai subsistir a lei nova, que é a 14133. E isso vale, me lembrei aqui também para poder te mencionar, no seguinte sentido: pode até passar de 2 anos, porque tem alguns contratos que têm um prazo dilatado de sua execução, que foram assinados com base no edital anterior, né, de lei 8666, e aí vai se respeitar também o prazo, né, previsto para a execução desse contrato, né? É aquele velho brocardo em latim que diz regis actus, tá? Então, é importante também fazer essa observação aí. Ou seja, o prazo de vigência do contrato será respeitado. Caio,
temos, assim, outras temáticas, assim, que chamam a atenção com relação a essa lei, e aí, à medida que eu for falando, e vocês quiserem fazer alguma implementação, algum comentário, a gente vai dialogando com relação nesse sentido. Não, claro. Essa questão da coexistência, doutor Fagner, me parece um tanto quanto complicado, e é um grande problema, né, inclusive das leis que regem esse sistema administrativo brasileiro, que são justamente a falta de um código, né, que compile, né, essas regras. Ou seja, são leis esparsas. Você tem aí, no mínimo, 4 leis que falam sobre licitações, né? Você fala da lei do pregão, a lei, né, de licitações, né, de 93, e o RDC, e agora essa nova lei. Então, eu imagino para os gestores, né, e para as procuradorias, se não tiver um corpo jurídico realmente capacitado, e em alguns casos realmente a gente nota que as prefeituras, às vezes, por indicações até políticas ou por apoio de campanha, escolhem a conveniência ao invés, né, da competência, e aí geram, né, vários problemas jurídicos, né, e que afetam não só o poder público, como também a empresa que vence a licitação, que não tem nada a ver com isso, embarca na licitação, o negócio está errado lá e acaba também pagando pato. Mas como fazer um caso assim para poder dar um norte para a administração pública, né? De como, né, fazer para coexistir essas leis no momento como esse. Não burocratizar mais do que já era, não, o doutor Fagner? Caio, pode ser uma primeira sensação, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a nova lei teve a cautela de não causar uma ruptura brusca com relação aos regimes que já existiam. E, ultrapassados esses 2 anos, né, já se percebe um cenário de unificação, porque automaticamente após esse período deixarão de existir, né, todas essas 3 leis que eu mencionei. Então, só a 14.133 vai passar a irradiar efeitos. Eu queria fazer uma observação sobre essa lei, agora uma observação valorativa sobre as minhas impressões, e eu lhe digo que a nova lei de licitação, ela traz uma mudança de raciocínio com relação à contratação, né, pelas prefeituras, pelos governos, enfim. Por quê? O Estado deixa de enxergar no contratante a pessoa de inimigo, no qual ele tem, por meio de entraves que eram implementados, uma forma de fazer assim: olha, eu tenho que ter cuidado com aquele que vai contratar comigo, como na verdade se o contratante tivesse uma doença grave ou ele já tivesse predisposto, como se ele tivesse já predisposto a lesar o erário. O número de certidões que se pede, de investigação que se faz nas empresas, é um negócio absurdo, né? É isso que burocratiza, na verdade. Exato. As fases da licitação. Exato. E agora, a nova lei, ela começa a enxergar o contratante como, na minha visão, deve ser, como um parceiro, como alguém que vai atuar ao lado da administração para exatamente cumprir com o papel da administração, que é de atender necessidades públicas. Isso é importante se ressaltar, porque houve uma modificação com relação às modalidades de licitação. Por exemplo, a nova lei, ela não traz, né, em seu bojo, ou seja, ela deixa lá com a 8666, que vai ser revogada, a tomada de preço, o convite, né, que muita gente fez muita crítica com relação ao convite, e o próprio RDC. Então, vão ser extintos, Caio, diga. Vão ser extintos. Extintos. Até que fim que o RDC vai ser extinto? Porque, vejam só para o ouvinte, né, entender melhor, o RDC, exatamente esse regime diferenciado de contratação, ele surge diante da ausência de um cenário, né, que pudesse atender a expectativa
de uma contratação para fins de grandes eventos esportivos, como aconteceu com Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, veja, ele já nasceu com a perspectiva de ser temporário. Agora veja como isso vai ganhando, digamos assim, outras tonalidades. Com o tempo, o que acontece? Passou a se aceitar o RDC para fins de obras de engenharia para o ensino público, para o SUS, tá? Então, aquilo, e para o PAC, aquilo que até então deveria ser sazonal, passou, entre aspas, a ser uma modalidade permanente. Então, na verdade, é o famoso jeitinho, mais uma vez, que a gente consegue presenciar. Então, o que é importante? A nova lei retira duas modalidades em que se chama atenção pela questão preço e não objeto, que é a tomada e o convite, e também extingue o RDC, que nasce para ser temporário, vira permanente. Então, na nova lei, para que seja muito bem esclarecido aqui, permanece o que? A concorrência, o pregão, o concurso, o leilão, e aí, para mim, a grande novidade, e essa novidade revela aquilo que eu falei no comecinho, da administração chamar exatamente os seus contratantes para dialogar, que é a modalidade do diálogo competitivo. Essa modalidade é bastante interessante, bastante inovadora. Então você percebe que há uma mudança de se contratar em razão meramente da questão preço, não é mais parâmetro, para a contratação ter um parâmetro, que é o parâmetro do objeto do contrato. Então isso é muito interessante. Então, se eu falar aí do diálogo, né? O diálogo é... Diálogo competitivo. É uma espécie de leilão, é isso, né? Vários interessados ali com a administração pública presentes. Como é que funciona aí essa nova modalidade, doutor? Interessantíssima, Caio. Essa modalidade é uma modalidade que já vinha sido implementada, né, na União Europeia. É o que a gente chama hoje, né, de administração moderna, por meio daquilo que se reconhece como administração dialógica. Então, o que acontece? A administração, vamos supor, ela tem um problema para resolver. E aí, ela pensa assim, olha, o que é que eu posso fazer para facilitar na resolução desse problema? Eu não tenho uma solução. Então, ela chama exatamente os potenciais contratantes para que esses contratantes ainda não apresentem aquilo que a gente espera como proposta, mas o que os contratantes vão apresentar no primeiro momento, uma solução. Então, para você visualizar isso, né, de uma maneira mais clara, vamos supor que o município tenha um problema de mobilidade urbana, não sabe como enfrentar o problema da modalidade urbana, contrato de engenheiro de tráfego, enfim. Diante desse problema, o diálogo competitivo serve para quê? Ele chama as empresas, né, para que as empresas ajudem o município a resolver a questão da modalidade. Ou então, seja, a parte do projeto, que seria antes incumbência do município, né, demonstrar, passa para a empresa que vai ser contratada. Não necessariamente. Eu vou explicar por quê. Vamos supor, tem uma empresa que diz, olha, para você modificar, é necessário que você implemente uma via, né, de transporte que seja o metrô. A outra empresa diz, ó, metrô não é só suficiente, você tem que ter metrô e o BRT. Uma outra empresa diz, olha, além de metrô, BRT, tem que ocorrer mudanças no tráfego. Então você tem o quê? 3 soluções apresentadas à administração. A administração, vamos supor, vai escolher uma dessas soluções. Vamos pensar que ela pense na solução mais completa. Metrô, BRT e mudanças no tráfego. Isso depois, né, de um período que ela escolheu a solução, tá? Ela vai permitir que qualquer um possa participar, não só aquele que deu a solução. Ou seja, aquele que sugeriu somente o BRT, ele pode participar da
licitação, agora não mais com solução, agora com proposta, para efetivamente oferecer algo que seja melhor para a administração. Diante da administração, escolheu. Ô Chico, você que foi prefeito, isso alivia aí muito a vida do gestor, né? Bom dia, doutor, um prazer novamente estarmos aqui com o senhor, e confesso, nesse aprendizado constante, o senhor que sempre traz novidades atraentes, e essa vem de um vestido dourado para exatamente cobrir o calcanhar de Aquiles das prefeituras, principalmente as de pequeno porte, que, como não tem recursos suficientes, não tem tempo de planejamento também, e precisam adquirir as coisas. E, pelo que o senhor fala, eu vejo com muito bons olhos, já que o que tem dispensa de licitação, certamente que pode ser adquirido com alguma facilidade, mas antes, o que não era dispensável da licitação, você tinha que fazer um planejamento adrede para cumprir as tarefas no tempo hábil e conseguir aquilo desejado e implementar no município antes que os munícipes sentissem uma maior necessidade daquele produto para Lagoinhas. Sempre me preocupei com uma coisa, doutor. A fraude sempre esteve presente, né? Inclusive por parte de fornecedores nas licitações. Combinação de empresas e coisas que, infelizmente, ainda acontecem. A nova lei de licitação, ela apenas agiliza a aquisição do produto, ou dentre os seus artigos, ela também prevê uma maior segurança do município na aquisição do produto pretendido. Bom dia. Bom dia. Excelente observação. Primeiro, eu quero desmistificar algo, né? Não é exatamente, né, a burocracia na contratação que, ao meu ver, evita a corrupção. O que evita a corrupção, ao meu ver, é uma maior fiscalização e, na verdade, um combate ao jogo político. Só para vocês terem noção, o maior esquema de corrupção que nós já vivenciamos no Brasil, né, foi um esquema que envolveu grandes contratos de obras, né, de engenharia, enfim. O que acontece? Esses contratos, eles foram realizados pela modalidade mais rigorosa com relação aos critérios de contratação. Então, não é exatamente, né, uma maior ou menor dificuldade no contratar. O senhor se refere às empreiteiras, né, no caso da Lava Jato, não é isso? As empreiteiras, né, para você ter noção com relação a isso, né? Ou seja, porque muitas vezes a gente ouve falar da palavra burocracia e as pessoas tendem a fazer a imediata reflexão que a burocracia é algo nefasto, ruim, prejudicial. Burocracia, no sentido técnico, nada mais é do que um sistema de entraves para justamente impedir ou facilitar, né, para que se tenha margem de desvio de finalidades do contrato, né? Ou seja, a inexecução de um contrato, receber e não prestar o serviço, não entregar o bem. Nesse caso, a nova lei, ela é interessante porque ela traz um pouco o raciocínio do Código Penal, porque ela tem um sistema de tipicidade, né? Ou seja, ela enumera quais são as situações, tá, em que o contratante ou o agente público pode ser penalizado. Então, vamos supor, você tem a inexecução parcial do contrato, então você tem um tipo de sanção.
você tem a multa para esse tipo de situação. Tem uma situação interessante agora trazida nessa lei, que é a declaração de inidoneidade da empresa, e já tem um prazo estabelecido em que ela, na verdade, vai deixar consigo, né, ou seja, vai caminhar com essa pena, que é ser inidônea pelo período de 3 a 6 anos. Que é o período que ela não pode contratar com o ente público, não é isso? Não, exatamente. Ela fica impedida de contratar, né? Fica impedida de participar de licitação, que é uma outra situação também, que é considerada também uma sanção, não licitar por 3 anos. Então veja que a nova lei, ela, além de enumerar quais são as situações, ela avança no sentido de já dar conhecimento prévio àquele que pretende não caminhar exatamente ao lado da lei, quais exatamente são as sanções para aquela sua conduta. Então isso é interessante nesse aspecto, tá? Porque se cria um sistema em que se dá a responsabilização dessas pessoas jurídicas por eventuais atos lesivos à administração pública. Então isso é importante que a gente venha a ter um conhecimento sobre essa nova lei. Claro, são 7 horas mais 57 minutos, infelizmente o tempo é nosso inimigo aqui, doutor Fagner, porque o assunto é muito interessante, é um tema atual, né? As pessoas têm que saber esses detalhes, principalmente para fiscalizar o gestor e fiscalizar os contratos, as empresas também que têm contrato, né? Os próprios vereadores que têm a incumbência constitucional de fiscalizar os prefeitos, os deputados, né? Que de certa forma tem que fiscalizar o governador, o presidente, no caso de deputados federais, enfim, né? Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, trazendo, né, esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Caio, mais uma vez estar aqui, é sempre uma satisfação muito grande. Queria dizer, só para poder dar uma última complementação aí, que essa lei também visa atender ao princípio da eficiência, né, que é previsto na Constituição, lá no seu artigo 37, a partir do momento em que ela exige, olha que interessante, Chico, ela exige que o gestor apresente um plano anual de contratações. Isso é interessante, né, uma novidade também. Também estabelece que o agente público não vai poder acumular papéis, né, no processo licitatório. Então isso é interessante. Agora, uma coisa que para mim também foi bastante importante é o seguinte: ela estabelece uma possibilidade de retomada daquela famosa obra inacabada, né? Ou seja, os fantasmas, né? Que você vê só apenas estrutura e a empresa some. Porque tem uma coisa interessante: quando se dá esse tipo de contratação, é necessário que se apresente uma garantia relacionada à instituição bancária de até 30%. E aí o que acontece? Essa garantia, de fato, vai servir para possibilitar o instituto que eles denominam de retomada de obra, né? Ou seja, a cláusula de retomada, que também é uma forma de proteger não só a administração, né? Proteger aqueles que seriam beneficiados pela obra que não foi contribuinte, principalmente, né? De fiscalização. Perfeitamente, né? É o nosso dinheiro que está sendo colocado ali em uma obra que vira um grande fantasma, né? Tá aí, então isso é importante também. Uma ótima lei aprovada. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu.